tudo bom? Estou vindo nesse momento com essa questão da pandemia, onde estamos em quarentena, estamos nesse momento complicado, mas continuaremos a nossa metodologia, nossa explicação da matéria de geografia do 9º ano. E eu venho, nesse momento, continuar a nossa aula, que equivale ao capítulo 3 do nosso livro, que fala sobre uma questão muito essencial, que é a globalização. A globalização, hoje, o próprio nome diz, global. A globalização, ela é um conjunto de transformações que ocorrem em algumas áreas essenciais. A primeira é a área social. Hoje, o que nós estamos passando com o coronavírus é uma questão social, pessoal. Uma questão que começou na China, ela acabou se descontrolando, cresceu e acabou indo para outros países. Isso é uma questão social, onde algumas situações, algumas preocupações que ocorrem no mundo vêm para cá. Depois você tem a questão econômica. Hoje a questão econômica, ela é muito complicada, pessoal. Porque às vezes hoje nós chamamos de fake news. Às vezes uma notícia falsa, você pode destruir um país. Você pode destruir a economia do país. Você pode trazer consequências de que o país nem consiga se recuperar dessa informação. Você também tem a questão política. Hoje, nós temos no Brasil especialmente, uma questão muito complicada, que é a questão dos partidos políticos, especialmente do partido que foi governo e do partido que hoje é governo. Vemos coisas que não são boas para o Brasil. O Brasil parado e uma guerra política. Isso não pode acontecer, pessoal. Ele não ganhou a eleição, o presidente atual, então temos que, o quê? Temos que participar do governo. Mesmo que não gostamos ou não, ele é o presidente. E isso não pode acontecer. Não podemos confundir Brasil com ideologias políticas. Mas isso que vem acontecendo. E você tem a questão militar. Não sei se vocês tiveram acesso ou ficaram sabendo, no mês de janeiro você teve um problema entre Estados Unidos e Irã, onde o Irã foi bombardeado pelos americanos. E isso trouxe uma coisa negativa para o mundo. Você teve também a entrada da China e da Rússia, uma tentativa de impedir. E isso aí pode não gerar um problema, um conflito armado, um problema internacional dos países e, em último caso, até a guerra. Isso é muito complicado porque isso influencia negativamente no mundo. Então você também tem, pessoal, uma questão que é o quê? Que é a fase da globalização. A globalização, ela tem fases. Ela é um fenômeno que é antigo. Ela começou no século XVI. Como assim, professor? No século XVI você tem o advento das grandes navegações, onde você teve alguns países europeus que tiveram que sair para o oceano para quê? Para tentar a busca de novas terras. E você tem um país, Portugal. Portugal vai ter esse pioneirismo. Portugal vai ter sucesso. Portugal vai ter sucesso numa descoberta de um caminho até a África. Aquele desagradável nome, Vasco da Gama,
vai descobrir as ilhas e o Brasil será descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. Então o objetivo de Portugal foi alcançado, foi a busca de novas terras. Você tem o século XVII. No século XVII, você tem uma rivalidade histórica entre nações, especialmente entre ingleses e franceses. Naquela época, quando você fala de França e Inglaterra, você remonta à Idade Média, onde você teve a Guerra dos 100 Anos, você teve vários momentos históricos onde Inglaterra e França não são bem vistas. São conflitos, guerras e situações que você vê hoje, não vou dizer de guerra, mas de um tentar prejudicar o outro. Você tem também o século XVIII, pessoal. O século XVIII foi o momento da Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra. Foi o advento da máquina a vapor, que foi a criação das indústrias. Se teve uma visão que a máquina a vapor seria a mola mestra da época. Você também tem o século XIX, pessoal. O século XIX foi o surgimento de uma nação chamada Estados Unidos da América. Uma nação que teve problemas desde a sua independência, do dia 4 de julho de 1776, quando você tem a Guerra da Secessão. Foi uma guerra entre o Norte e o Sul, onde o Sul era escravocrata. Você tem a questão de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln vai conseguir pacificar os Estados Unidos. E dessa pacificação ele vai sofrer um revés. Ele é assassinado no Teatro Ford. Foi uma consequência dessa situação. E você tem também, pessoal, o século XX, que foi a entrada das novas tecnologias. Você tem as novas tecnologias, mas dentro desse século você tem algumas questões, questões de guerras, de invasões, guerras políticas, civil, religiosas. Isso aí faz parte do contexto do século XX. Você também tem o advento, pessoal, da internet. Hoje a internet, ela entra nas nossas casas com um efeito global. Hoje a internet, ela tem aspectos positivos e aspectos negativos. Por exemplo, hoje todo mundo tem uma rede social. Hoje a pessoa tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, e às vezes se utilizam para falar mal da pessoa, para criticar o governo, para criticar o time de futebol. Então, você tem aspectos positivos e negativos. Você tem também a mídia digital. Hoje, a mídia digital, a maioria das pessoas tem acesso às mídias. Você tem hoje o celular, que tem uma internet. Você tem o Wi-Fi dentro da sua casa, você consegue ter acesso a várias situações. Você tem também, pessoal, a questão muito séria dos problemas que ocasionam isso no mundo. Como eu coloquei aqui, eu dei alguns exemplos aqui, eu elenquei. Você tem a questão dos ataques terroristas. Os Estados Unidos sofreu um ataque terrorista em 2001. Você tem a questão religiosa. Você tem a crise de etnias. Você a raça. Você vai remontar na década de 90, a Iugoslávia, a Guerra dos Balcãs, foi uma guerra étnica. Você dizimou algumas nações pela questão religiosa. Então, isso é muito complicado. Então, a globalização é uma coisa que afeta a nível mundial.
Então você tem isso no dia a dia, muito, muito bom, como eu falei, um aspecto positivo e um aspecto negativo. Então, a questão da globalização é uma questão muito ampla, cheia de detalhes, cheia de situações que só não ficam num determinado país, isso é a nível mundial.